Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do site quadro.com.br. Olá também quem nos assiste através do YouTube. Bom, pensando em metabolismo energético das células, nós podemos classificar os indivíduos de duas formas. Aqueles que utilizam o oxigênio como aceptor de elétrons na cadeia transportadora de elétrons e aqueles que não utilizam o oxigênio. Os que utilizam oxigênio são chamados indivíduos aeróbicos e os que não utilizam são chamados de anaeróbicos, tá? Esse prefixo aqui, ana, é uma negação, tá? Então, é anaeróbico, não utiliza o oxigênio para o metabolismo energético, para a produção de ATP, tá? A fermentação, o objetivo da fermentação nada mais é do que a produção de ATP, tá? Lembrando aí, ATP é aquela molécula que armazena energia, grande quantidade de energia aí nas suas ligações fosfato, tá? Ao quebrar uma molécula de ATP, a célula consegue absorver energia para realizar as suas reações metabólicas, tá? Então, os anaeróbicos, né, eles não utilizam o oxigênio, então não O2, enquanto os aeróbicos utilizam o oxigênio, então sim, utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons da cadeia transportadora de elétrons, tá? A fermentação, ela é realizada, então, por indivíduos anaeróbicos, não há na fermentação o uso de oxigênio, tá? Então, a fermentação está relacionada aqui, ó, a uma reação que não utiliza o oxigênio, tá? E na fermentação, os indivíduos então vão produzir o ATP, sendo que a quantidade de ATP produzida através de fermentação é muito baixa, tá? É muito menor do que a quantidade de ATP produzida aí na reação de respiração celular, né? Na respiração celular, a produção aí de mais ou menos 30 ATPs, tá? Enquanto que na fermentação apenas 2 ATPs são produzidos. Então é bem diferente aí a quantidade de a eficiência, né, das duas reações na produção de ATP. Quem realiza fermentação? Muitas bactérias, tá? Que são chamadas de bactérias anaeróbicas, e também alguns seres vivos classificados como anaeróbicos facultativos, tá? Vou escrever, os anaeróbicos, eles podem ser obrigatórios ou podem ser facultativos, tá? Os facultativos são aqueles que realizam tanto a respiração celular quanto a fermentação, tá? Alguns são anaeróbicos, vou colocar aqui restritos, só realizam fermentação, tá? Os restritos são bactérias, tá? Muitas bactérias são anaeróbicas restritas e algumas são facultativas e outros indivíduos também, como as leveduras, né, que são aí exemplos de fungos, alguns moluscos e alguns anelídeos também realizam fermentação. E algumas células do nosso organismo também são anaeróbicas facultativas. E o grande exemplo são as células musculares, tá? Que em falta de oxigênio vão realizar a fermentação, ok? Bom, e o que é, então, quais são as fases da fermentação? A fermentação tem a primeira fase, que é a de quebra da glicose, que é a glicólise. Essa glicólise é idêntica à da respiração celular. A glicose, né, vai sofrer uma reação e vai sofrer quebra através de uma reação com a água, onde vai ocorrer o quê? A produção de ATPs. É somente nesse momento aqui que ocorre a produção de ATPs na fermentação e de apenas 2 ATPs, tá? Então, a quebra da glicose libera energia suficiente para unir aí
uma molécula de ADP a um grupo fosfato formando o ATP, tá? Ou melhor, duas moléculas, né? Formando dois ATPs. Nesse momento, ocorre então a produção de ATP da fermentação. E aqui também, né, os hidrogênios são aí capturados por moléculas, por NADs, tá? Como lá na respiração celular também, ok? Esse NAD pode ser utilizado aí em outras reações da fermentação. E só para terminar aqui a glicólise, né? A glicose é partida em duas partes, formando duas moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico poderá seguir dois caminhos. No primeiro caminho, né, ele pode perder uma molécula de CO2, tá? Perder um carbono aí ligado ao oxigênio, e numa segunda fase receber o hidrogênio do NAD, tá? Formando o etanol, que é o álcool etílico, tá? Essa fermentação aqui é a fermentação como produziu o álcool etílico, que nós chamamos de fermentação alcoólica. Tá? Na fermentação alcoólica, né? A fermentação é muito importante para a produção, principalmente de bebidas alcoólicas, né? A Saccharomyces cerevisiae é um tipo de levedura, né? Um fungo que é usado aí como fermento de padaria, tá? Que faz crescer o pão, né? O pão, aquele sabor característico do pão, é devido à presença do etanol produzido aí pela levedura no processo de fermentação, ok? Há também, né, a utilização desse processo na produção de vinhos, cervejas, aguardentes, né? Quando eu fermento, por exemplo, um caldo da cana-de-açúcar, né? Aí eu produzo a pinga, né? A famosa cachaça aí que o brasileiro tanto gosta. Bom, o ácido pirúvico também pode, né, não perder nenhuma molécula de gás carbônico e só receber aí do NADH os elétrons, né? Formando a molécula de ácido lático. O ácido lático, né? Vai então, a produção do ácido lático vai caracterizar então a fermentação que nós chamamos de fermentação lática. É a fermentação aí realizada por bactérias conhecidas como lactobacilos, né, que vocês conhecem aí, daqueles leitinhos, né, que a gente toma. É a fermentação aí que é utilizada para produzir coalhadas, né, produzir o iogurte, produção de queijo, ok? Então, esses dois processos, né, são diferentes, são realizados por seres vivos diferentes. E só para complementar aqui, os nossos músculos realizam a fermentação lática, tá? O acúmulo de ácido lático nos músculos estava associado à dor muscular depois de uma atividade física, né? Durante a atividade física há um grande consumo de oxigênio, então o músculo precisa realizar a fermentação lática para complementar aí a a produção de energia durante a atividade muscular e era associada aí ao acúmulo de ácido lático nos músculos a dor característica do exercício intenso. Hoje em dia já não é tão associado mais, surgem já outras explicações para a dor muscular, tá? Mas esse ácido lático é produzido aí na fermentação muscular e é eliminado pelo fígado, tá? Os músculos o sangue, né, que circula ali no músculo, leva esse ácido lático para o fígado e ele vai ser novamente convertido a ácido pirúvico lá no fígado, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Bons estudos!